com certeza você ou já passou ou está passando por aquela famosa corrida dos ratos. Que por mais que você receba uma promoção no seu trabalho e passe a ganhar mais, ou que você busque uma nova oportunidade de ganhos através de uma outra fonte de renda, acaba acontecendo que mesmo assim chega ao final do mês e nunca sobra R$1 sequer. Essa é a rotina da maioria dos brasileiros, que por falta de um bom planejamento, que por falta de conhecimento financeiro, acaba fazendo ali com que nunca sobre dinheiro no final do mês. Por isso que eu vou te ensinar a fazer o planejamento perfeito para que você já comece ali 2022 conseguindo pôr em prática uma das suas promessas de começo de ano, que com certeza é guardar dinheiro no ano de 2022. Por isso que no vídeo de hoje eu vou falar como você criar o planejamento financeiro da sua vida, mesmo que você ainda esteja ganhando pouco dinheiro. Para isso, fica comigo então até o final do vídeo e já aproveitando, seja muito bem-vindo ao canal Café com Investimento. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Martinez e o intuito desse canal é falar sobre educação financeira e investimentos de uma maneira muito simples e descomplicada para que você consiga de fato entender como que funciona esse universo dos investimentos. Já aproveitando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo. Já aproveita também, já deixa seu like nesse vídeo, assim o YouTube entende que é um vídeo relevante e entrega para mais pessoas aprenderem como criar um planejamento perfeito para o ano de 2022. Se você é daquelas pessoas que evitam planejamento, evitam fazer o orçamento porque acredita que isso acaba resultando em restrições, saiba que na verdade isso é totalmente ao contrário. Quando você cria planejamento, cria o seu orçamento, isso te traz mais liberdade. Mas saiba que não precisa ser daquela maneira chata de ter que anotar tudo em planilhas. Então, se você não gosta de utilizar planilhas, eu vou te ensinar aqui como criar o seu planejamento sem precisar pôr a mão em uma planilha. Claro que gastar dinheiro é muito bom, é prazeroso, mas o que você precisa saber é que gastar dinheiro em excesso é muito prejudicial para a sua vida financeira, principalmente no longo prazo. Uma das coisas que você precisa começar a fazer é colocar suas metas no papel, é criar o seu planejamento financeiro de uma maneira muito detalhada e por escrito. Estudos já comprovam que as pessoas que anotam de uma maneira muito clara quais são os seus objetivos conseguem ter 50% mais êxito nos seus objetivos, nas suas conquistas, do que aquelas pessoas que simplesmente não anotam nada. E assim a gente consegue entrar no nosso primeiro passo para um planejamento financeiro perfeito. E o primeiro passo se trata simplesmente de você anotar tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai da sua vida financeira. Então você precisa ter um controle de todo o dinheiro que entra para você e todo o dinheiro que sai diariamente do seu bolso. Para isso, você não precisa utilizar uma planilha, você pode simplesmente utilizar o bloco de notas do seu celular, você pode estar utilizando ali um papel e uma caneta para anotar todos esses gastos, ou também, se você for uma pessoa que tem um pouco mais de controle, você pode centralizar todos os seus gastos no cartão de crédito. Assim, quando a fatura do mês chegar, você vai ter detalhadamente tudo que você gastou naquele mês de referência. Então, isso é um processo importante, você fazer esses gastos diariamente por pelo menos 30 dias para você ter uma real noção do quanto que entra e o quanto que sai do seu orçamento todos os meses. E após você ter toda essa base, você consegue ir para o segundo passo do nosso planejamento perfeito. E no segundo passo é você identificar os gastos essenciais e os gastos supérfluos que você faz no decorrer do mês, para assim você começar a não gastar mais do que você ganha. Como diz aquela frase, nunca gaste aquilo que você ainda não possui. Muita gente nesse momento fala, pô, mas todos os meus gastos são essenciais. E eu falo por experiência própria de muitos clientes que eu já atendi, pessoas ali que ainda continuam gastando dinheiro com taxas bancárias, com tarifas de cartões, pessoas que têm um plano de celular superior ao que de fato ele precisa, pessoas que acabam tendo muitas assinaturas
no cartão e muitas das vezes eles acabam não utilizando nem metade daquilo que eles assinam. Então isso, quando você coloca no papel, você vai vendo que faz uma grande economia ao longo de um ano. Então esse segundo passo simplesmente é você conseguir identificar esses gastos supérfluos e simplesmente começar ou reajustá-lo ou simplesmente eliminá-los do seu orçamento mensal. E o terceiro passo é você utilizar a regra 50-30-20. É uma regra de ouro que, quando as pessoas começam a colocar em prática, começam ali mudar a sua vida financeira. A regra 50-30-20 baseia você em criar um planejamento onde, em cima daquilo que você ganha, no máximo 50% dos gastos deve ser destinado para gastos fixos, 30% deve ser destinado para gastos variáveis e no mínimo os 20% devem ser destinados para investimentos. Então o que você precisa fazer é dividir o seu orçamento em 50-30-20. Utilizando um exemplo aqui muito simples, se você ganha R$1.000, no máximo R$500 deve ser destinado para gastos fixos, R$300 destinado para gastos variáveis e no mínimo R$200 deve ser investido todos os meses. O quarto passo é uma regra bem importante, que é praticamente o complemento da regra anterior, que é o 50-30-20. Na verdade, essa regra, de vez de ser 50-30-20, teria que ser 20-30-50, porque o passo 4 é você simplesmente aprender a se pagar primeiro. Essa é uma regra essencial para que você consiga ajustar o seu padrão de vida, pois assim você começa de fato a ajustar o seu padrão de vida em cima dos 80% daquilo que sobra. Muitas pessoas acabam fazendo o contrário, acabam pagando as contas, utilizando, e o que sobra ela investe. E o que acaba acontecendo é que nunca sobra. Então, na verdade, você precisa simplesmente primeiro investir em você, depois você paga seus gastos fixos e o que sobrar você faz de gastos variáveis. O que você precisa saber é que se falta dinheiro para você no final do mês, para você pagar alguma conta, você acaba se esforçando e correndo atrás para conseguir pagar aquela conta para não atrasar. Agora, se falta dinheiro no final do mês para você investir, você acaba deixando isso para o próximo mês e acaba não investindo simplesmente nada. E outra coisa que é importante falar é que se hoje você não consegue investir 20% daquilo que você ganha, saiba que futuramente você vai ter praticamente o mesmo padrão de vida, com o mesmo gasto mensal, só que com um fator jogando contra você, que simplesmente pode ser que você tenha uma renda menor do que você tenha hoje, principalmente se o único planejamento que você tem é se aposentar pelo governo. Por isso que esse passo é extremamente fundamental, que você se trate como seu principal fornecedor e comece a se pagar em primeiro plano. Então, para que você consiga colocar tudo isso em prática, entra o quinto passo de um planejamento perfeito, que é você criar um planejamento no início do mês. O que você precisa saber é que uma empresa cria o planejamento dela, tudo se cria um planejamento e as pessoas acabam simplesmente não criando nenhum planejamento financeiro para o mês. Isso resulta que ela acaba pegando todo o dinheiro e isso, por ela não ter um planejamento, ela acaba ali gastando todo o seu dinheiro. Então o que você precisa fazer é, antes de receber o seu salário, antes de receber o seu bônus, antes de receber o seu dinheiro, é simplesmente você planejar qual que vai ser o destino que você vai dar para o dinheiro naquele mês, aonde você vai simplesmente definir aonde vai os 50% dos seus gastos fixos, aonde você vai alocar aqueles 30% de gastos variáveis, aonde você vai utilizar para os seus hobbies, vai utilizar para a sua diversão, e aonde que você vai alocar os 20% do seu investimento, muitas vezes para você começar a criar a sua reserva de emergência. E claro que para que esse seu planejamento aconteça, corra tudo bem, você precisa ter um porquê muito forte. Você precisa deixar muito claro qual que é o seu porquê. O porquê de você fazer todo esse planejamento, do porquê que você vai se dedicar ao máximo para conseguir, de fato, tirar esses seus objetivos do papel. E só assim você vai conseguir definir quais são todos os benefícios que você vai ter com toda essa disciplina. E claro que tem pessoas nesse momento que falam, pô, mas é impossível que eu consiga colocar tudo isso em prática ganhando muito pouco. Vai ser impossível conseguir manter os meus gastos fixos dentro de 50% do que eu ganho.
É aí que entra um ponto-chave nesse planejamento. Se caso você define que precise de mais R$1.000 para conseguir de fato colocar todo esse seu planejamento em prática, o ponto-chave é que você já conseguiu entender que você precisa procurar uma outra fonte de renda ou uma promoção no seu trabalho para que você consiga ter esses R$1.000 a mais todos os meses, para que você consiga colocar todo esse seu planejamento em prática. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado. Já aproveita, já comenta aí quais são suas maiores dificuldades na hora de criar o seu planejamento financeiro. E se você ainda não deixou o seu like, já deixa o seu like aí para dar essa moral pro vídeo. Já aproveita, já compartilha com um amigo para assim ele conseguir também montar o planejamento dele. Se esse vídeo foi bom para você, com certeza também vai ser bom para as pessoas que você gosta. Já aproveita, já ativa o sininho, assim você vai ser avisado toda vez que entrar vídeo no nosso canal. E se você quer entender e aprender um pouco mais sobre investimentos, já aproveita, me segue lá no Instagram. Lá eu posto dicas diárias de como você começar a investir do absoluto zero. Então um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.